O Brasil foi um país que sofreu várias mudanças sociais e econômicas durante a República Velha, né? E essas mudanças que ocorreu nessa época, as circunstâncias dela não foram, não aconteceram de imediato. Aconteceu um longo prazo após terem ocorrido as mudanças, né? E a gente pode pegar aqui como um exemplo, foi a imigração europeia que ocorreu de maneira muito intensa e tipo repentina assim, sabe? E também esses imigrantes, eles se concentraram no sul e sudeste, e então isso fez com que o país toda a economia basicamente do país, a maior parte, ficasse só nesses pontos, o que fez essas duas partes do país se desenvolverem mais do que as demais partes, sabe? E mesmo o Brasil sendo considerado um país de emergente, ele tá basicamente um século atrás de todos os países que começaram a Revolução Industrial lá na primeira, sabe? Então ele é um país bem escasso comparado aos outros, bem fraco. E também é bom falar sobre o conjunto de mudanças que aconteceu, né? Uma área que foi muito mudada, né? Foi a área de trabalho, porque teve a abolição do trabalho escravo, teve o trabalho remunerado, então todo mundo queria comprar suas próprias coisas e tal, porque não tinha isso, tá ligado? O senhor de engenho dava trabalho, a pessoa trabalhava lá igual um filho da mãe e não recebia e tal, então, ela era escravizada. E agora, com essa mudança, os proletariados conseguiram se imersar no mercado, sabe? Conseguiram comprar as coisas que eles queriam e tal. E também é bom lembrar sobre os alemães, italianos, japoneses que entraram no mercado também para trabalhar, para ajudar o Brasil, ajudar, sei lá, né? Vieram para trabalhar e tal, para ajudar na economia. E também pessoas de várias outras nacionalidades vieram para o Brasil, principalmente na região sul. O processo de industrialização brasileira foi dividido em 4 partes. A primeira etapa foi de 1500 a 1808, quando o Brasil ainda era colônia, então a metrópole não aceitava a implantação de empresas aqui dentro e tal. Mas daí já começou, sabe, a Revolução Industrial. A segunda etapa foi de 1808 até 1930, com a chegada da família real no Brasil. Eles liberaram a implantação de empresas aqui no Brasil, cobrando taxas e várias taxas e requisitos para tipo, você poder montar sua empresa e tal. A terceira etapa foi de 1930 até 1955, onde os ex-cafeicultores começaram a investir muito nas indústrias. Então, com esse dinheiro, as indústrias começaram a crescer mais, surgiram mais indústrias. E também nesse período foi implantada uma siderúrgica aqui no Brasil, financiada pelos Estados Unidos, que foi de extrema importância foi feita, se eu não me engano, juntamente com a Petrobras. Bom, e a quarta e última etapa se iniciou em 1955 1955 no governo de Kubitschek, que ele abriu o Brasil para as novas fronteiras. Tipo, ele liberou exportação, importação. E também o Juscelino Kubitschek, ele investiu bastante em implantação de empresas multinacionais aqui no Brasil,
porque ele acreditava, né, que ia expandir de uma forma muito revolucionária. Em 64, com os militares no governo, eles estavam meio que valorizando mais o mercado externo do que o mercado interno. E isso levou um certo risco ao desenvolvimento autônomo do país. E isso resultou no incremento da dependência econômica, industrial e tecnológica em relação aos países de economia consolidadas. É isso.